Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Aliás, agora para falar sobre a entrevista do presidente Andrés Rueda no começo do ano. Ontem o Santos acabou ficando fora da Copa Sul-Americana 2023, perdendo para o Newell's Old Boys na terça-feira e ontem, com a derrota do Blooming para o Audax, o Santos está fora, matematicamente, da próxima fase da Sul-Americana. Com isso, já são 3 vexames em 2023. Campeonato Paulista, caímos na primeira fase, Copa do Brasil nas oitavas contra o Bahia e agora na primeira fase também da Sul-Americana. E olha, o presidente Andrés Rueda, na entrevista no começo do ano, eu estive presente na coletiva, ele falou que o Santos brigaria para ser campeão. E ficou bravo quando questionamos sobre o processo de contratações, que as contratações, na grande maioria, foram contratações equivocadas. O presidente não gostou muito daquilo que ouviu. Como recordar é viver? Vamos recordar o que disse o presidente do Santos, Andrés Rueda, no começo do ano, sobre a expectativa do clube para as campanhas em 2023. Vamos ouvir Andrés Rueda. Pergunta. Vamos brigar para ser campeão. Presidente, boa tarde, marcando o Varanda Futebol Debate. Estou ouvindo atentamente aqui a tua entrevista e me dá a impressão, presidente, que o senhor está um pouco desconectado com o momento atual esportivo do Santos. Em 27 meses de gestão, o Santos colecionou diversos fracassos. 3 vezes eliminado do Campeonato Paulista, eliminado de forma precoce na primeira fase da Copa Libertadores da América 38 anos depois. O único clube a perder uma vaga para um clube venezuelano, 2 vezes brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, 2 vezes brigando para não cair no Campeonato Paulista. Foram mais de 35 contratações e, em grande parte da análise da mídia, praticamente é unânime em dizer que 85% das contratações foram equivocadas, com exceção do Soteldo, que é um jogador que já estava no início da sua gestão e voltou. Não está na hora de rever o processo que o senhor, de forma repetida, fala que é o mesmo desde o início da sua gestão? Essa é a primeira. E a segunda, qual o valor atual que o Santos contraiu de empréstimo do Funding e sobre o empréstimo que o Santos tem contigo? Como que você deseja receber e se você vai abrir mão dos quase 5 milhões de reais entre juros e multa do valor atualizado? Obrigado. Então, vamos lá. Tá aí a pergunta que eu fiz ao presidente Andrés Rueda no comecinho do ano. Vamos ouvir o que disse o presidente Andrés Rueda sobre o processo de contratação. Eu questiono, digo que ele me parece viver em outro mundo, né? Com as falas que ele tinha dito antes da minha pergunta, onde ele falava que o Santos brigaria para ser campeão. Vamos ouvir atentamente o que disse o presidente Andrés Rueda. Na verdade, a gente não correu risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nenhum, não. A gente, Não corremos risco de rebaixamento. Portanto, tudo aquilo que vimos lá atrás não aconteceu para Andrés Rueda. Terminou um em 10º lugar e um em 12º. Tá? Então, no Brasileiro não existiu. No Paulista, sim, a gente teve um que dependeu do jogo, mas não fomos rebaixados. E nesse último, ninguém disputou para ser rebaixado. A gente estava disputando, o do Paulista está para ir para semifinais, o que não aconteceu, infelizmente. Ninguém está negando que nesses 2 últimos anos, junto com o Paulista, o futebol, o campo, não foi dentro do que se esperava. Tá? Agora, de 31 contratações, a gente dizer que a única acertada era o Soteldo, putz, de novo, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para o Voney lá. Só uma correção aí, né? O presidente entendeu errado. O que eu disse foi que de todas as contratações, cerca de 15% apenas deram certo. E o caso do Soteldo era uma questão à parte, porque o Soteldo era do Santos e acabou depois sendo negociado. Portanto, eu tirava o Soteldo dessa lista. O que eu disse é, de mais de 30 contratações, 15% deram certo apenas. E me parece que esse número é bem generoso do meu lado. Vocês estão esquecendo os jogadores que o Santos reteve. Reter jogador é como contratação. O plantel do Santos é qualificado, precisa ser mais qualificado sempre. Tá? Agora, a gente tem um time, de novo, repito, que tem uma linha estrutural, que você tem um João Paulo,
que você tem um Joaquim, que você tem um Bauerman, que você tem um próprio Felipe Jonathan, no meio você tem um Rodrigo Fernandes, você tem um Dodge, você tem o Lucas Lima, você tem Ângelo, Marcos Leonardo, Mendonça, Lucas Braga, você tem uma série de jogadores. Não é um time que a gente não possa ter esperança, tá, que vai melhorar. Quanto à dívida, com o Santos, eu te agradeço pela preocupação sua. Tá? Eu já gostei. Aí percebam que ele ironiza, né? Quando eu questiono a dívida, e ele vai me convidar para participar do pagamento todo dia 5, ou seja, quando eu costumo dizer que o presidente do Santos, além de incompetente, ele é arrogante, tá aí, fica claro na ironia quando ele cita que vai me chamar para ajudar o pagamento da folha salarial do Santos Futebol Clube. Isso explica muito o momento atual do Santos, né? Um presidente que muitas vezes não leva a sério as perguntas, os questionamentos da imprensa, e tá aí o que aconteceu nos últimos meses. Vamos continuar ouvindo o presidente Andrés Ueda. Vou te chamar aí no dia 5, que eu tenho que pagar a folha. Já achei aqui alguém da imprensa que pode me ajudar. Então, a dívida que o Santos tem foi uma dívida contraída em 2020, com a gestão anterior. Foi quando a gente, como sócio, como conselheiro, emprestou um dinheiro para o clube para poder honrar o Hamburgo referente ao Kleber Reis. Tá? Ou a gente pagava, ou o clube ia começar a perder pontos. Foi feito, sim, um empréstimo, que hoje, com juros e correção, soma um valor, e isso eu pretendo ainda, se possível, dentro da minha gestão, conseguir honrar. Quanto ao funding, se eu não me engano, o último valor que a gente tinha são de 40 milhões. Oi? Na verdade, o contrato, você tem que ter um contrato, se não tiver juros e multa, o contrato você não recebe nunca. Tá? Então, o meu comprometimento com o clube na hora de receber, tirar a multa e tirar os juros. Então, não posso tirar agora, porque se eu arrancar agora do contrato e não conseguir me pagar, o próximo gestor provavelmente vai deixar isso aí para pagar nunca. Tá? Quer dizer, ter o dinheiro sem juros e multa não tem sentido. Tá? Quanto ao funding, existe um desentendimento. O pessoal não entendeu direito ainda a operação. Tá? O funding nada mais é do que pessoas, empresários, eu mesmo faço isso, membros do CG, ex-membros do CG, que avalizaram o empréstimo que o Santos fez com o banco. O Santos fez o empréstimo, quem é o avalista? Esse pessoal. Para os juros que o Santos... para o Santos ter um juros menor, o que os avalistas falaram? Olha, se o Santos não pagar, o dinheiro está aqui depositado no banco, pode tirar daqui, para baixar juros. Agora, essa operação é um avalista, que se o Santos não pagar, o banco vem em cima do avalista e vai cobrar. Tá aí as palavras do presidente Andrés Ueda. Vocês puderam rever, né, o que disse o presidente Andrés Ueda. Muita gente fala, Marcão, é falta de sorte. Não, é falta de competência, né? O presidente acreditava, pelo menos na fala dele, que o time era competitivo, que o time brigaria, que com jogadores do Água Santa o Santos poderia realmente ser mais forte, a ponto de brigar numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil e também num Campeonato Paulista. E tá aí, né? Falta agora somente o Campeonato Brasileiro. O Santos é 12º colocado e não sabemos o que pode acontecer ainda de pior para o Santos Futebol Clube. Então, percebam, é importante a gente colocar essa fala do presidente, que enganou o torcedor ao longo de 2 anos e meio, né? Contou muita história, falou muitas inverdades, né? Sempre jogando para o ano seguinte. Primeiro, quando assumiu, não teve coragem de assumir a responsabilidade em 100%, colocou na conta das gestões do passado durante 1 ano e meio. Depois, quando cansou o discurso de colocar a culpa nos gestores do passado, ele sempre falava que era na janela seguinte. Chegava a janela seguinte, também não acontecia nada. Aí teve o problema do fisco espanhol, que bloqueou o valor do jogador Kaique. Enfim, foram muitas histórias mal contadas pelo presidente Andrés Ueda, e o resultado é esse que estamos vendo
neste momento. Só nos resta o Campeonato Brasileiro. Eu sempre costumo dizer que o torcedor santista precisa agradecer à Confederação Brasileira de Futebol por manter o Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos. Se nós tivéssemos o formato de mata-mata nas fases finais do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente no mês de julho, até mesmo agosto, o Santos já entraria de férias na temporada. Este ano e também o ano passado. Obrigado, CBF, por garantir o calendário do Santos até o mês de dezembro. E ao presidente Andrés Ueda, só me resta parabenizar pelo esse grande trabalho na parte esportiva do clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!